A fala do Gilmar Mendes traz 3 absurdos. O primeiro, ele é o óbvio. O absurdo, que eu não sei se surpreende tanto quem vive, quem acompanha o Rio de Janeiro, que é trazer a informação de que de 32 a 34 de 70, ou seja, quase metade da Assembleia Legislativa teria a mesada do jogo do bicho, além dos outros que eventualmente recebem de outros grupos criminosos. Mas de 32 a 34 recebe a mesada do jogo do bicho. Esse é o absurdo principal, que daqui a pouco eu volto a ele. Mas tem outros 2 absurdos. Como que o diretor da Polícia Federal, segundo o ministro Gilmar Mendes, traz uma informação como essa para o ministro da Suprema Corte, ou sem lastro, ou se tem lastro, por que não está prendendo todos eles e tirando da Assembleia Legislativa? Porque agora joga-se sobre a Assembleia uma nuvem que nós já tínhamos, mas uma nuvem de desconfiança para a gente olhar e falar, quem é que está envolvido? E se está envolvido, por que já não está preso? Ou o diretor falou de orelhada sem ter informações, o que seria uma irresponsabilidade. Você jogar sobre 32, 34 essa pecha, que a gente nem duvida, mas que é uma acusação grave, sem ter até agora prendido ninguém, pelo menos com essa acusação de agora. Lembrando que quem está preso com isso ou afastado, que é o Bacelar, tá com o comando vermelho, hein? Não é com o jogo do bicho. Então ele não tá entre os 32 e 34. Ele é com a facção criminosa do tráfico. A outra é como que o ministro Gilmar Mendes ouve isso, fala abertamente, sem ter até agora nenhuma prisão, nada concreto, o ministro da Suprema Corte, o decano do Supremo Tribunal Federal, sem ter voltado para o próprio diretor quando ouviu essa informação, dizendo o seguinte: o senhor tem isso? E cadê? Cadê esse inquérito? Cadê para chegar para quem tem responsabilidade com foro privilegiado, etc., para analisar essas informações, essas provas que o senhor tem? Por que ainda não prendemos? Ouve, relata numa sessão e diz que Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu, que Deus tenha piedade. Gilmar Mendes, o próprio, aliás, diretor da Polícia Federal, isso deveria ser vedado, não é um crime como, por exemplo, obviamente se envolver com um grupo, receber mesada, mas o diretor da Polícia Federal, e aí indo para fala do Luiz Fux, que falou de vários escândalos, inclusive do Banco Master, viajou com tudo pago num evento do Banco Master e participou de degustação de bebida em Londres, o diretor da Polícia Federal, que jamais deveria ter aceitado isso. O senhor viajou num avião, tá dizendo que foi a convite de um empresário, etc., mas viajou num avião que tinha como um dos sócios lá a empresa aérea o Vorcaro, lá o Banco Master. Então, já entrando na fala do Luiz Fux, ontem, e a gente não tem dúvida que como carioca, como fluminense, a vala que o Rio de Janeiro tá. Veja a quantidade de governadores, ex-governadores, gente afastada, gente caçada, presidente da Assembleia, bem lembrado pelo Andreasa, desembargadores, que vocês não falam. O quanto que o judiciário, inclusive do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o que a gente está vivendo no Rio. Quantos se envolveram com criminalidade, inclusive com o crime direto, não só com o jogo do bicho. Quantas vezes bicheiros foram presos e foram soltos rapidamente no Rio de Janeiro? Quantas vezes aqui no Rio de Janeiro nós tivemos desembargadores envolvidos em plantão judiciário ganhando dinheiro para soltar criminoso grande, graúdo, de comando vermelho, de facção e por aí vai. Então, pelo amor de Deus, eles ficam falando também, e aí por isso que eu gostei da fala do Fux, não que eu defenda o Fux, pelo contrário, Fux também vai ver a evolução do patrimônio e a quantidade de contratos que o escritório de advocacia do filho do Fux talvez tenha sido o com maior crescimento desde que ele entrou no Supremo, com o filho dele no escritório de advocacia. Ah, Rodolfo, isso não é um crime, não. Não é um crime. Diretamente falar sobre isso, o crescimento não é um crime, isso hoje pode, mas a verdade é que quando você olha para a quantidade de contratos que muitas vezes tem a ver com empresas que têm, até mesmo no Supremo com Fux, julgamentos lá importantes, a gente bota isso num balaio de discussão de todo o código de conduta, de ética, que não se tem hoje no Supremo e em Brasília para se discutir. Mas voltando ao que disse o Fux, nós sabemos, cariocas e fluminenses, o quanto que a gente está numa lama. Inclusive com essa Assembleia Legislativa ali. Mas querer dizer que isso é quase que uma coisa sui generis do Rio de Janeiro, vai olhar o que é o escândalo do Master de todos os lados, todo mundo recebendo, vai olhar para Brasília, vai olhar para a festa que se faz com emenda parlamentar, que estão roubando a dar com pau. Mais de 50 bilhões de emendas parlamentares no Congresso Nacional, uma festa sem transparência, sem rastreabilidade, nada, uma zona completa.
Vai olhar o que está acontecendo no Supremo nesse momento, o fundo lá do Taiaiá, resort não sei das quantas, Toffoli envolvido, e querer dizer, fazer julgamento para recorte de vídeo, como o Andreasa bem lembrou, e querer ficar aí, ai, piedade do Rio de Janeiro, e aí falam de uma maneira perplexa, com aqueles termos lá jurídicos e tal, como se realmente o Rio fosse um ponto absolutamente fora da curva no Brasil. Pelo amor de Deus, não é fora da curva, Brasília mostra isso, o Brasil mostra isso, e o judiciário está dentro disso. Essa é a questão.